Bom dia a todos. Inicialmente, eu agradeço a Deus a oportunidade de trabalho, de aprendizado que estamos tendo neste evento e o convite carinhoso na pessoa de Marco Lima, extensivo a todos os trabalhadores da Federação Espírita da Paraíba. É uma alegria estar aqui nesta manhã com vocês. Talvez um dos grandes e maiores desafios da ciência na atualidade seja conceituar vida. Em todos os trabalhos, pesquisas que fiz, sejam artigos científicos, filosóficos ou religiosos, ainda não tem-se um consenso sobre o que seja a vida. O máximo que se consegue é conceituar a manifestação dessa vida. E talvez seja através disso daí que nós vamos traçar algum diálogo aqui nesta manhã. Seja a vida universal, seja vida biológica, manifestar-se com características como locomoção, reprodução, nutrição, crescimento. E é dentro dessa perspectiva que nós vamos tentar entender pelo menos não a origem da própria vida, porque a nossa consciência limitada, como foi dito ontem pelo nosso querido Peixinho, ainda não consegue alcançar conceitos mais abrangentes e limitados como o da própria vida. Dentro desta perspectiva, o que os estudos da cosmologia evidenciam até a atualidade é que por volta de mais ou menos 14 bilhões de anos, nós vamos começar de lá, viu? Temos 30 minutos para chegar desses 14 bilhões de anos até agora. Nós tivemos a grande explosão, conhecida como Big Bang. E a partir daí, é que o universo entrou no seu processo de expansão, onde haveria grande concentração da matéria e a expansão dessa energia. E hoje, praticamente, as evidências mostram que o universo encontra-se em expansão. Uma analogia muito simples para entendermos é como se nós estivéssemos enchendo aquelas bolinhas de assoprar que tem aniversário de criança. Quanto mais você sopra, mais ela vai se expandindo. Então, hoje é o que a cosmologia aceita, que o Big Bang representaria a origem de quando começou o universo. Mas outros trabalhos científicos também questionam o que será que existia antes disso daqui, para vocês verem como a discussão não tem fim. E aí já tem-se também a teoria do Big Crunch, que é exatamente após um período de grande expansão do universo, por diminuição da força gravitacional, ele voltaria a encolher-se, a matéria iria novamente entrar em um ponto de grande concentração e novamente uma grande explosão. Então seria como uma respiração, que os hindus chamam a respiração de Brahma, quer dizer, expansão e contração, e aí encontraria-se a eternidade do universo. Mas dando sequência à nossa discussão, nós poderíamos dizer o seguinte, que as teorias mais atuais que tentam explicar a origem da vida são praticamente três. A teoria da criação especial, essa é a que é mais conhecida. Um ser superior, uma força divina, seria esta força onipresente, como nós estamos aqui, responsável por criar a própria vida, por criar os próprios seres que nelas habitam, e tudo que existe hoje no mundo tem como origem essa força onipresente. Uma segunda teoria que prevaleceu por muito tempo, mas que hoje não é mais aceita, é a teoria da abiogênese ou da geração espontânea, onde a vida teria surgido a partir da matéria bruta, mas alguns cientistas, nos últimos séculos, principalmente do século XVII para cá, conseguiram provar nos seus experimentos que a matéria bruta não consegue provar nenhum tipo de vida biológica, e essa teoria foi abolida. Até que, na atualidade, o que está prevalecendo é exatamente o conceito da biogênese,
Ou seja, para que a vida surja, para que um novo ser tenha a sua origem, é necessário que exista um outro ser. Então, um ser vivo só se origina a partir de um outro ser vivo pré-existente. Mas aí ainda permanece a mesma dúvida, a mesma incógnita. Quem foi o primeiro ser? Pelo amor de Deus, se é preciso que a vida surja e depende de um ser pré-existente, então qual o primeiro ser que surgiu na face da terra? Aí surgem duas hipóteses, que são importantes considerarmos. Como surgiu esse primeiro ser vivo? Vejamos aqui se o nosso controle consegue passar. Não passou? Pronto, passou. Vamos deixar aí como está. A primeira hipótese, que é que se chama panspermia, ou de uma origem extraterrestre, é que alguns elementos vieram do cosmos, sejam em forma de esporos ou de outros mecanismos, que fizeram com que a vida fosse trazida de outros planetas ou de outras regiões no espaço, através de meteoros, por exemplo, e chegou na Terra. Essa teoria, ou melhor, essa hipótese, ela tem forte evidência. Recentemente eu li um artigo publicado na Inovação Tecnológica, que é um site que sempre publica os resultados dessa pesquisa, mostrando que encontraram germes de vida em alguns meteoros que vagueiam aí por todo o espaço. A segunda hipótese que é considerada é da evolução química ou molecular, onde compostos inorgânicos como carbono, oxigênio, nitrogênio, eles vão passando por um processo de evolução progressiva até formar as proteínas, formar os carboidratos, que são os açúcares, e aí transformar-se em compostos orgânicos, que seriam responsáveis por uma origem de uma vida biológica, poderíamos dizer. Entretanto, independente dessas duas hipóteses, para que a vida se manifeste, é necessário que tenha essas condições pré-existentes: água em estado líquido, moléculas orgânicas e uma fonte de energia que proporciona o surgimento da vida. Se vocês acompanham por aí as pesquisas que tentam descobrir vidas em outros planetas, eles querem descobrir primeiramente o quê? Eles procuram saber se tem água, ou pelo menos indícios de que já houve água no passado, para que a partir daí possam eles desenvolver a hipótese do surgimento de vida em outros planetas. Mas, independente dessas duas hipóteses, o que é que a evolução química e molecular, eles defendem nessa segunda hipótese, que essas condições, elas existiam antigamente nos planetas, independente, e não há necessidade de que venha esporos ou que venha algumas informações extraterrestres. E aí nós vamos fazer o nosso primeiro questionamento. De onde vieram os primeiros habitantes da Terra? Dentro dessas informações que a gente encontra já na evolução dessas pesquisas, dessas evidências científicas, talvez a verdade não esteja em nenhuma, mas tem um pouquinho de cada uma, contribua com uma face, com um ângulo de observação para se construir no futuro uma verdade. Emmanuel, nesse livro fantástico que se chama A Caminho da Luz, que temos a oportunidade de analisar a história evolutiva do surgimento da vida no planeta até os dias atuais, ele tenta dar uns esclarecimentos a respeito de quando surgiu os primeiros habitantes na Terra. Então ele diz mais ou menos o seguinte, de que em determinado momento do surgimento da vida do planeta, quando o Sol começa a invadir e a clarear com a sua energia a toda a face do nosso planeta, o Cristo de Deus, Jesus, como expressão do seu amor, que é o verbo eterno da criação, ele reúne forças cósmicas, e uma nuvem de forças cósmicas, elas são derramadas para cobrir todo o nosso planeta. Seja a crosta, que era a parte submersa, ou os fundos do oceano, passou a ser coberto por essa nuvem de forças cósmicas, e depois de um certo tempo, surge uma substância gelatinosa, que ele chama de protoplasma.
Vamos voltar, porque tem um delay que volta. Então, o protoplasma seria essa substância que contém os germes sagrados dos primeiros seres humanos. É o embrião de todas as organizações de vida que nós temos na Terra. E temos aí, talvez a partir desta formação do protoplasma, o ponto de partida para a origem da vida ou para a manifestação dos seres vivos no nosso planeta Terra. E daí bilhões de anos de evolução foram necessários para que nós chegássemos à posição em que nos encontramos. Desta forma, nós vamos fazer a segunda pergunta para podermos começar a entender a manifestação dessa vida. Agora, não mais de um aspecto universal, mas tentarmos definir quando começa a vida humana. Talvez nós estamos aqui chegando no foco principal da nossa abordagem desta manhã. Fiz essa introdução inicial para termos uma posição, uma situação geral dentro do aspecto cosmológico e evolutivo. Mas aqui o mais importante é tentarmos ver o que é que a ciência nos diz que esteja em coerência com a revelação espírita, para podermos entender qual é o momento que a vida se manifesta, qual é o momento em que nós, como espíritos, podemos entrar na manifestação de uma vida encarnada, de uma encarnação. Bem, a doutora Anna Julie, que ela é uma bióloga da Faculdade de Medicina da Universidade de São Camilo, em Roma, ela diz lá em muitos dos seus achados e dos seus artigos: um novo indivíduo biológico humano inicia seu ciclo vital no momento da penetração do espermatozoide no oócito. O oócito é exatamente a célula feminina. Eu vou voltar aqui porque já adiantou esse slide aí. O oócito é exatamente... Ai, Jesus, estou apanhando aqui com esse passador. Deixa eu ver se chega. O oócito é isso aqui. É a célula feminina que, no momento que o espermatozoide se penetra, aqui é que tem o início desse ciclo biológico. Outros autores, como Murray, que fala no Tratado de Biologia Clínica, que são os livros que nós estudamos na Faculdade de Medicina, dizem lá, a formação do zigoto, que é a primeira célula que surge com a união do óvulo com o espermatozoide, ela se marca o quê? O início da vida humana. E cada um de nós começou como zigoto. Costumamos brincar, todos nós já fomos um zigotinho, entendeu? No início da nossa vida. E Arey também, no seu tratado de anatomia, fala que, definitivamente, a partir da fecundação, da formação do zigoto, nós temos aqui o início de um novo indivíduo. Então, nós não temos como fugir destes conceitos. Esses conceitos, eles são científicos, porque fazem parte dos livros de embriologia que são ensinados nas faculdades de medicina. Desde quando me formei, há 30 anos, até a atualidade, ainda permanecem os mesmos conceitos. Então, nós precisamos ter fixado essa ideia de que a fecundação ou fertilização é o momento da união do óvulo com o espermatozoide. Existem 3 palavras que elas precisam ficar conceituadas em nossa mente, a respeito de que elas são sinônimas, que é exatamente fecundação, fertilização e concepção. É o momento, como nós estamos batendo na mesma tecla para que fique gravado, a união do óvulo com o espermatozoide. Esse processo aqui chama-se fecundação, fertilização ou concepção. São palavras sinônimas e ocorre exatamente aqui nessa estrutura que se chama trompa de Falópio,
aqui nós temos o óvulo, após a ovulação, ela capta esse óvulo e aqui ocorre. Depois é que ele vai desenvolvendo um processo de caminhada para alcançar o segundo estágio, que nós chamamos de implantação ou nidação. Compreendendo esse mecanismo, e principalmente o seu aspecto temporal, após a fecundação, a primeira célula fecundada, que é o zigoto, migra pela trompa até ser implantada no endométrio do útero. Isso leva em média 7 dias. E aqui nós temos muitas das questões de bioéticas estão relacionadas a isso aí. Porque quando nós consideramos que é neste momento que há a fecundação e o início de um ser humano, de uma vida, então isso passou a ser um eterno contínuo. Então, é no momento da fecundação, da concepção ou da fertilização que inicia-se a vida. Às vezes, esse óvulo fecundado, ele para aqui e desenvolve as gravidez tubárias, que não progride e tem que ser, às vezes rompe e é uma emergência cirúrgica. Mas depois ela precisa ser implantada, coloca os seus terminais já numa fase mais avançada. Esse período aqui implica as questões de bioética, como, por exemplo, o uso da pílula do dia seguinte, as pesquisas com célula-tronco e com os embriões congelados. Então, tem uma série de implicações na discussão que podem ser esclarecidas a partir do momento que nós começamos a entender este momento crucial. Algumas pessoas confundem essas palavras de fecundação ou concepção com a questão da nidação, mas embriologicamente não é a mesma coisa. São conceitos totalmente diferentes e bem específicos. Então, desta forma, o que é que diz o Espírito André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos? Exatamente na página 57. Ele diz o seguinte, após a fecundação, após a concepção, o espírito entregue à sua própria vontade, ele é quem passa a comandar o quê? Seja com a sua presença ou apenas com a sua influência à distância, todos os fenômenos endomitóticos no interior do ovo, ou seja, ocorreu aqui a fecundação, o espermatozoide com o óvulo. A partir deste momento, é o espírito que vai influenciar dentro do campo organizacional materno todos os fenômenos que ocorrem aqui dentro. E com isso ele vai traçar o quê? Ele traça as bases do seu destino. A doutora Ana Giuli, ela fala em seu artigo algo interessante, que as duas primeiras células que são formadas no zigoto, elas já têm uma diferenciação individualizada, individualidade própria. Uma vai originar todos os fenômenos responsáveis por nutrição, do trofoblastos, como chamamos, e outro vai responsável por toda a formação de desenvolvimento anatômico do novo ser, que são os fenômenos embrioblastos. Então, há uma identidade biológica e genética no ser que é diferente das células-mãe. Embora que tenha 23 pares de cromossomos do pai e 23 pares de cromossomos da mãe, mas essa nova entidade com 46 pares de cromossomos, ela já é totalmente diferente. Então, existe individualidade genética no novo ser em formação desde o primeiro momento da união do óvulo com o espermatozoide, ou seja, da fecundação. Então, desta forma, Murray e Pessoa, que são os dois maiores estudiosos da embriologia, eles colocam que o ser humano ele é um todo contínuo. Não está passando o delay aqui. Então, o ser humano, vejam, ele forma um contínuo do zigoto, passando pelo feto, pela criança, pelo homem adulto, ou seja, aqui, a criança chegando no homem adulto. O contínuo, zigoto, feto, criança, adulto, velho, é o que representa a formação do ser humano. Se você interrompe
esse contínuo, você está causando danos irreversíveis à própria vida. Seja na interrupção na origem, ou seja na eutanásia, ou seja, quer dizer, que ocorre na terminalidade da vida, o indivíduo estará infringindo leis divinas, que é a lei do próprio desenvolvimento e do progresso do ser humano. Portanto, gente, nós podemos concluir diante dessas observações que a vida é um bem indisponível. Ela nasce das mãos do Criador na linguagem poética, como já foi dito aqui no início. É o sopro do Criador numa atitude repleta de amor, que na sábia inspiração do Espírito Joana de Ângeles diz: nasce na simplicidade da sua constituição e na ignorância do seu destino, para poder desenvolver toda uma trajetória evolutiva rica de informações, para que ela possa construir e edificar-se a si própria. Então, existe um ser que vai ter o ponto de partida da sua encarnação. E nós vamos encontrar na doutrina espírita, no Livro dos Espíritos especificamente, a pergunta mais importante para nos esclarecer: em que momento a alma se une ao corpo? Ou seja, qual é o ponto de partida? A resposta dos Espíritos, ela está em perfeita sintonia com o que a embriologia nos fala. A união começa na concepção, ou seja, naquele momento da união do óvulo com o espermatozoide. E a partir daí, ela vai se enraizando, se desenvolvendo e se completa no nascimento, para depois ainda se prolongar até a fase dos 7 anos de idade. Então a reencarnação não é um fenômeno isolado, é um processo que tem fases específicas a serem consideradas. Então, a partir da concepção, ocorre esse aperto do espírito, a ligação através de um laço fluídico, que Kardec veio a esclarecer o que seria esse laço fluídico, já no livro, na publicação do livro A Gênese. Ele diz que esse laço fluídico nada mais é do que uma expansão do seu perispírito. Faz com que o espírito reencarnante, mesmo presente ou mesmo à distância, dependendo do nível de evolução deste espírito, ele encontra-se ligado e comandando todos os fenômenos endomitóticos, embriológicos, como André Luiz fala no livro Evolução em Dois Mundos. E isso ocorre desde o momento, novamente, da concepção. Então não temos dúvida, a doutrina espírita é coerente com o que a ciência mostra, de que o espírito vai se ligar no momento da concepção. É bem verdade que existem algumas fecundações que não têm espírito, mas é outra questão a ser considerada. Ainda não há tecnologia suficiente para identificar qual é a fecundação que tem espírito ou qual é a fecundação que não tem. Talvez futuramente, com novas pesquisas, se consiga. Quando se conseguir identificar isso aí, aquelas fecundações que não têm espírito podem ficar a serviço da ciência para pesquisas, mas por enquanto seria uma infração ética, porque se a manipulação desses embriões sem ter a certeza qual seria ou qual não seria aquele que tem espírito. Porém, é importante ainda considerarmos que muitas vezes o planejamento reencarnatório, ele antecede até o momento da fecundação. Kardec também foi nessa questão aqui, na 344, se aquela união ocorre no momento ou se há uma predestinação. E essa predestinação, a gente sabe que ela ocorre pela natureza, pela compatibilidade vibracional que vai existir entre o óvulo e o espermatozoide, pela atração magnética que ocorre, pela compatibilidade genética que exista entre o espermatozoide, porque é o óvulo que define qual é o espermatozoide que será fecundado. Gente, olha, as mulheres decidem tudo em nossa vida. Começou lá, não temos o que discutir. Começou lá. São 400 bilhões de espermatozoide, como nós estamos vendo nesse vídeo aí, olha. Vejam aí, 400 bilhões de espermatozoides que vai nessa corrida louca para tentar fecundar o óvulo. E ela vai escolher um. É ela que decide. Existe,
Muitos partiram na frente, mas o escolhido estava lá atrás, e ele chegou. Esse vídeo, ele é ilustrativo, mas é o que ocorre na realidade. Então olha o que Santo Agostinho diz lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo: compreendei que quando gerais um corpo, a alma que se encarna vem do espaço para progredir. Tomai conhecimento dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É essa a missão que vos é confiada. Ou seja, a missão que é destinada aos pais. Essa mesma ideia, André Luiz coloca lá no livro Entre a Terra e o Céu. Exatamente na fala de Clarencio. Clarencio diz, olha, a maternidade humana é mais do que um fenômeno biológico. É sagrado serviço espiritual em que a alma se demora séculos, na maioria das vezes, aperfeiçoando qualidades do sentimento. Essas evidências que já foram, essas revelações que já foram nos dadas pela doutrina espírita, dentro da obra de André Luiz, ela cada dia passa a ser confirmada pela ciência. Artigo publicado na Científica América, aqui não está muito longe, quer dizer, foi em 2006, o que esses autores fizeram um trabalho e concluíram que a gravidez e a maternidade mudam a estrutura do cérebro das mães, melhoram sua memória e capacidade intelectual, tornando-as mais atentas às suas crias e melhor preparadas para cuidar delas. Então, hoje, a cada dia, isso nos deixa mais, digamos assim, extasiados ante a revelação espírita, é porque a ciência vai, a cada passo, a cada década, sempre confirmando as revelações espíritas. Kardec colocou, durante a sua codificação, onde a ciência provar que o espiritismo está errado, deixe o espiritismo e siga a ciência. Só que até agora ela não conseguiu provar nada em que o espiritismo esteja errado. E o que nós vemos e observamos é que a cada dia, cada época se passa, esses conceitos, eles são exatamente evidenciados em cada instante. Então, nesses nossos minutos finais, nós vamos mostrar aqui, descrever um processo reencarnatório que está no livro Missionários da Luz, que é o processo reencarnatório de Segismundo, conhecido da maioria de todas as pessoas que estudam a doutrina espírita, onde o instrutor Alexandre vai dizer alguns detalhes daquele processo da reencarnação do espírito Segismundo, que teria uma missão muito importante do campo da mediunidade. Então, começando, ele diz o seguinte: toma como exemplo a reencarnação de Segismundo, porque ela representaria a condição semelhante da maioria de todos nós, em posições medianeiras da evolução. Aí não estamos longe ainda da divindade, mas também já caminhamos um pouco. Então estamos numa posição intermediária para tentarmos compreender e tomar contas da nossa própria vida e do nosso próprio destino. Então o que é que ele diz? Durante o processo reencarnatório, os espíritos construtores, porque existe, isso aqui é um tipo de reencarnação assistida, certo? Existem as reencarnações automáticas, mas aqui é um tipo de reencarnação assistida, a equipe de espíritos. Então, a equipe de espíritos construtores iniciaram todo um trabalho inicial de miniaturização, magnetizaram o perispírito de Segismundo para que ele ficasse pequenininho, feito uma criança. E aí, depois de diversas operações magnéticas, o Segismundo ficou pequenininho, e aí a partir daí iria iniciar-se todo o processo, onde o auxílio dessa equipe para que ocorresse a reencarnação. Era necessário esse auxílio devido a, primeiro, merecimento do espírito Segismundo, para esse auxílio. Segundo, pela tarefa que ele iria desempenhar uma vez encarnado. Então, seguindo, diz Alexandre: auxiliemos nosso amigo no primeiro contato com a matéria mais densa. E aí, olha, auxiliado pelo concurso magnético do mentor,
passei a observar as minúcias do fenômeno da fecundação. Então, pelaquela agudeza da visão, conseguiu ver todos os detalhes minúsculos que tinha lá dos cromossomos, para identificar qual era o cromossomo, o espermatozoide que tinha a compatibilidade genética para fecundar o óvulo, que seria da sua mãe, de Raquel. Então, por que é interessante isso? Porque nós já vimos antes, é o óvulo, pelaquela tração magnética, que vai atrair aquele espermatozoide que apresenta uma sintonia. A sintonia específica quer dizer o seguinte: aquele espermatozoide, ele possui o padrão genético compatível para que o futuro reencarnante possa desenvolver a expressão gênica necessária ao seu aprendizado evolutivo, seja no campo da expiação, seja no campo educacional da aquisição de novos conhecimentos. Ou seja, é uma predisposição genética que ela vai existir para que ocorra uma expressão das qualidades e aprendizados necessários ao espírito evolutivo. Esse é um mecanismo geral para todos nós, para qualquer espírito. Então, uma vez isso aí, o que é que acontece? Vocês lembram o que eu falei lá? Estava lá atrás. Alexandre podia ver todas as disposições cromossômicas dos princípios masculinos em movimento. Aí o que foi que ele fez? Tinha milhões de espermatozoides. Ele vai lá e identificou o mais apto. Só que ele era fraquinho. Então ele vai lá e turbina, dá uma turbinada, para que aquele espermatozoide, aquele elemento que recebeu um potencial magnético, depois que ele foi magnetizado, ganhou nova energia sobre os demais e avançou rapidamente em direção ao óvulo e alcançou o seu núcleo, e a partir daí aconteceu exatamente o que? Aconteceu a fecundação. Vamos ver se passa aqui. Então, ambas as forças, masculina e feminina, formaram agora um único, o zigoto, uma força só, e se transformou num foco de luz. Deve ter sido uma cena belíssima de se presenciar e de se acompanhar. E aí, neste foco de luz, como diz o doutor Jorge André, o potencial de energia concentrado no momento da concepção, ele é incalculável, porque permite as condições ideais para que, num período curtíssimo de tempo, ocorra bilhões de mitoses, de multiplicações dessas células, para que a partir de 2 células, em pouco tempo, se transformem em milhões de células. Então, em cima desse globo de luz, em cima desse foco de luz, que era exatamente o zigoto, foi que Alexandre pegou, ajustou a forma reduzida de Segismundo, que se interpenetrava agora com o organismo de Raquel, e aquele microscópico globo de luz impregnado de vida, e observei que essa vida latente começou a movimentar-se. Então, gente, imagina quanta beleza existiu aí neste momento, e ocorre em todas as fecundações. Só que aqui é uma descrição de um mecanismo assistido, como eu falei, em virtude das questões do merecimento e da missão essencial. Então, a partir desse momento, diz Alexandre, está terminada a operação inicial de ligação. Então, o que Kardec falou na pergunta 344? A união começa na concepção. É o que os embriologistas falam. É no momento da fecundação que tem o início, o ponto de partida de desenvolvimento de um novo ser humano. E a partir daí é que ele vai desenvolvendo-se, enraizando-se, implantando os seus terminais, comandando a embriogênese e ligando-se átomo a átomo, molécula a molécula, como diz o codificador no livro A Gênese. E que esta vida, ela já é planejada, muito antes desse período de fecundação. Como diz o salmista, quando os meus ossos estavam a se formar, um por um, no útero de minha mãe, enquanto eu crescia em segredo, tu sabias que eu existia. Me viste antes de eu nascer. Os dias de minha vida já estavam registrados em teu livro, mesmo antes de o tempo existir. E para finalizar, nós só podemos compreender a vida realmente se
olharmos para o passado, mas a vida ela só será vivida realmente se enxergarmos o futuro, reconhecendo que passado e futuro se encontram no momento mais importante da nossa existência, que é o presente, que é o hoje, que é o aqui, que é o agora. Muito obrigado a todos, que Jesus nos abençoe.